Se você fosse fazer uma salada de frutos biologicamente correta, como essa salada que eu tenho aqui em mãos, que frutas que você colocaria? Pois aqui eu coloquei pimentão, chuchu, berinjela, azeitona, tomate, abobrinha, abóbora cabotiá, vagem, pepino japonês e faltou um milho, um quiabo ou quem sabe um jiló. Boa ela não ficou, mas tem bem mais cara de mistura para sopa do que uma salada de frutos, mas ela pelo menos é bem mais biologicamente acurada do que essa salada de frutas que não são frutas aqui, com morango, abacaxi, maçã e pera, que ironicamente ficou bem mais gostosa e com muito mais cara de uma salada de frutas. A diferença entre essas duas saladas é a diferença entre o que nós chamamos de frutas e o que é biologicamente considerado um fruto. Parece meio estranho chamar uma berinjela ou uma azeitona de fruta, mas tem as duas coisas. Frutas que não são doces e partes doces das plantas que não são frutos. Nós costumamos chamar de fruta as plantas, ou melhor, as partes de plantas que são doces e lembram frutas verdadeiras. Já o termo técnico fruta, ou melhor, fruto, se aplica a uma parte específica das plantas, independente de se o gosto é doce ou não. E pode parecer que eu tô aqui no vídeo retrucando com quem reclamou que eu coloco batata doce na fruteira, tipo, agora vocês vão ver o que é uma fruta de verdade. Mas essa variedade de frutas e do que nós chamamos de frutas mostra como a evolução é fantástica e como ela pode explicar até como nós chegamos aqui e como você está me vendo em cores. Sério mesmo. O fruto vem do desenvolvimento do ovário da planta, onde é feito o óvulo que o pólen fecunda e onde normalmente continua o desenvolvimento da semente, enquanto o ovário forma a fruta ao redor. É como se o ovário das plantas também fizesse a nossa função do útero, o que você pode ver acontecendo quando come uma vagem, um fruto verdadeiro que nós tiramos do pé enquanto ainda está imaturo e formando os grãozinhos de feijão lá dentro. A diferença é que no caso das plantas, esse útero gera o bebê ao mesmo tempo que fica carnoso e doce e pendurado para fora do corpo para poder chamar a atenção de alguém. Essa não é uma visão muito romântica dos frutos, mas isso tem a ver com o grande problema que as plantas precisam resolver para poder se reproduzir, que é o problema da mobilidade ou da imobilidade. Eu não sei as plantas que você tem aí em casa, mas a maioria delas costumam ser bastante paradas na natureza. E isso é um problemão quando você precisa encontrar companhia ou quando você precisa colocar os seus filhos para fora de casa. Ou melhor, quando a planta precisa mandar as sementes, que são a próxima geração, para um ambiente legal, onde vão poder crescer, aproveitando todo o potencial que elas têm. E a solução que muitas plantas acharam para as duas situações é terceirizar. A grande diversidade de plantas que nós conhecemos hoje vem da grande inovação que foram as flores, que atraem os animais para poderem fazer o trabalho de levar o pólen de uma planta para outra. E depois ainda inovaram mais com as frutas, que são uma forma de convencer outros animais a levarem as sementes para lá e para cá. As plantas não costumam ser generosas com quem quer comer um pedaço delas. Na falta de pernas para poder fugir, elas costumam ter casca, espinhos, toxinas e outros mecanismos de defesa para não dar mole. Então, por que vão montar um banquete cheio de açúcar em uma fruta e ainda sinalizar isso com cheiro ou com cores? Ou mesmo deixar essa fruta cair para ficar ainda mais fácil dos animais comerem? E o que acontece é que a fruta é tipo um suborno da planta para algum animal passar e levar essa semente embora. Por isso mesmo, tantas frutas são coloridas com cores como o vermelho, o amarelo ou o laranja, que são cores que se destacam bastante em relação às folhas das plantas. Uma relação de troca que é tão importante que deu frutos, ou melhor, gerou uma variedade enorme de frutos na natureza, ao mesmo tempo em que isso alimentou toda uma variedade enorme de animais frugívoros, ou animais que comem frutas, como as aves e como parte dos mamíferos. Inclusive, tem um grupo bem familiar de mamíferos que adoram comer frutas, que somos nós, os primatas. Tanto que, provavelmente, os primatas enxergam tantas cores por conta das frutas.
Nós primatas somos alguns dos poucos mamíferos que enxergam 3 cores, enquanto a maioria enxerga 2. E uma das explicações mais plausíveis é que isso tenha sido selecionado pela dieta de frutas dos nossos ancestrais, que enxergando mais cores, poderiam selecionar melhor a fruta madura para poder comer. E olhando por esse lado, que a fruta só completa a sua função com os animais que vêm comer ela, de repente, várias coisas sobre frutas passam a fazer sentido. Por exemplo, tem muitos frutos que são laxantes, como o mamão ou como a ameixa, porque a ideia é que, e por ideia, entende que a evolução acabou selecionando isso, não é bem a planta lá pensando, sabe o que seria bom? Bom, a ideia é que quando um animal come uma fruta, como um animal comendo mamão, as sementes que estão lá dentro não vão ser digeridas e vão passar direto pelo intestino com uma pequena ajuda do mamão e por isso mesmo vão circular por aí e já vão sair na natureza fertilizadas quando caírem no solo. Aí vira mamão com açúcar para o mamãozinho poder crescer, ou talvez mamão com esterco. E falando em mamão com açúcar, essa expressão marca o que muitas plantas descobriram independentemente, repetidamente, com a evolução, que o açúcar é um ótimo suborno. Se você quer atrair parceiros para uma simbiose, onde a planta entra com a fruta e os animais entram com o intestino, uma ótima forma de poder parar no supracitado intestino é produzir açúcar o suficiente para tornar o fruto mais atraente. Tanto que a gente associa as frutas ao gosto doce. E é o que gera essa confusão com frutos verdadeiros ou não, já que o açúcar pode ser acumulado em várias partes da planta. No fruto clássico, quem acumula o açúcar é a parede do ovário. É isso que acontece na formação de uma manga ou de um pêssego. Mas também é o caso de uma azeitona, que não acumula tanto açúcar assim, mas é um fruto clássico formado a partir do ovário na flor também. Na maioria dos frutos, várias sementes se desenvolvem dentro de um mesmo ovário, que vão formar um fruto que recebe o termo técnico de baga. Em inglês é a berry, que como termo técnico não tem nada a ver com o strawberry, que é um morango, que não é uma baga real. Na verdade, no morango, quem cresce e acumula açúcar é o receptáculo, a base da flor que abriga o ovário. O fruto do morango mesmo, vindo do ovário, é a semente, que é na verdade uma fruta seca que se forma ao redor da semente. Quem também faz uma fruta assim é o abacaxi, que é o receptáculo das flores que nós vemos por fora. Tanto que se você reparar nos dois, o abacaxi e o morango cortados de comprido, vai ver como eles são parecidos até por dentro. Enquanto as bagas verdadeiras são frutas cheias de sementes, como a banana e a laranja. Sim, as bananas e as laranjas são berries. Até o kiwi é uma berry e o strawberry não é. Outras bagas são o melão, a melancia e todos os seus parentes que não têm frutas tão doces, como o pepino, a abóbora e a abobrinha. Sim, o pepino é uma mini melancia sem doce, mas também cheia de água. E dependendo da casca do melão e da abóbora, até dá para ver a similaridade dentro dessa família. E sabe quem mais? É da família da melancia e tem uma fruta que é um tanto sem graça, mas é uma fruta verdadeira, o chuchu. Imagina, o chuchu é um fruto mais fruto do que o morango, assim como o tomate e os seus outros parentes, como o pimentão, a pimenta e a berinjela. Pois é, daí a salada de frutos verdadeiros. Já o figo, por exemplo, é meio que o contrário. O figo é uma fruta que parece um fruto de verdade, mas na verdade não é um fruto. Ele é um cacho de frutos, um cacho de flores que se fecha e forma as frutinhas lá dentro, com mais alguns segredinhos que a gente ainda vai contar em outro vídeo. E nessa linha de frutas que não são bem frutos, quem faz o que a gente chama de fruto acessório é o caju, que deixa bem na cara que o que cresceu e ficou colorido e doce é o cabo da flor, que forma o caju e por isso é o fruto acessório. O fruto real do caju é a semente que fica para fora, que tem uma casca bem tóxica e cheia de resina. E tem outras frutas acessórias como a maçã e a pera. No caso delas, a base da flor vai crescer e envolver a fruta de verdade que você vê marcadinha lá dentro. O miolinho é o fruto real da maçã. A parte carnuda que a gente come é o que cresceu e envolveu o fruto real, tanto que ela é aberta por baixo. A maçã, paradoxalmente, é uma fruta da qual a gente consome tudo menos o fruto.
E se isso tudo parece uma zona, uma salada botânica, é porque é. Quando Darwin estava falando da diversificação da vida, ele chamou a variedade de plantas com flores um mistério abominável para se explicar. Porque até no registro fóssil elas aparecem super recentemente, por volta aí de 132 milhões de anos atrás, e de repente tomam o mundo todo de assalto, se diversificando e se espalhando tanto. Mas quando a gente olha mais de perto, nós descobrimos o segredo do sucesso delas. As flores e as frutas são o símbolo do potencial que a colaboração tem para a evolução, ou o esquema de afiliados, se for para a gente usar um termo mais moderno. Frutos foram tão importantes nesse processo que surgiram bem mais de uma vez na natureza, usando até partes diferentes das plantas. Então, quando você come uma simples fruta, seja um fruto verdadeiro ou uma outra parte da planta que a gente chama de fruta, você está participando de uma parceria de milhões de anos que gerou as angiospermas, que se tornaram dominantes no planeta. A diversidade até das aves e, quem sabe, a diversidade dos nossos ancestrais primatas. E aqui estamos nós, com a possibilidade de comer saladas de frutas tão diversas quanto gostosas. Agora, se você quer conhecer um pouco mais sobre o resultado dessa evolução com os frutos, como descobrir sobre a sua ancestralidade recente, ou quais são as suas alterações genéticas ligadas a doenças, eu não recomendo uma salada, eu recomendo o Meu DNA. O Meu DNA é uma empresa brasileira que oferece os testes genéticos que analisam a maior parte do seu genoma para você poder cuidar da sua saúde e descobrir as suas origens. Com o Meu DNA Origens, você vai descobrir mais sobre as suas ancestralidades genéticas, que vieram de até 8 gerações atrás. Assim, você pode conhecer a história da sua família e se conectar à cultura dos seus antepassados através de conteúdos exclusivos sem sair de casa. E com o Meu DNA Saúde, você vai conhecer o seu risco de desenvolver doenças genéticas, como vários tipos de cânceres hereditários, como câncer de mama, de ovário, próstata e condições como alto nível de colesterol e doença de Wilson. Assim, você pode descobrir se tem uma chance maior de desenvolver algumas dessas doenças e aí, junto da sua médica ou do seu médico, traçar o melhor plano para poder diminuir esse risco. E se você quer aproveitar o melhor custo-benefício, você pode fazer esses 2 testes genéticos de uma vez só com o Meu DNA Premium. E é claro que o pessoal do Meu DNA preparou uma promoção especial nessa época. Essa semana tá rolando o Esquenta Black Friday e todo o site do Meu DNA tá com até 55% de desconto. Tem teste genético a partir de R$ 179. O Meu DNA Premium, que é sempre a minha dica porque tem o melhor custo-benefício, tá com mais de R$ 400 de desconto, frete grátis e parcelamento em 12 vezes sem juros. E como eu gosto de lembrar, por esse valor é como se você comprasse um teste já mais barato e ainda ganhasse outro resultado junto. O link para o Meu DNA tá na descrição do vídeo, é só conferir. Agora, se você quer ver uma salada de conteúdo legal e de mais coisas que estão em casa, como essas 2 saladas que eu vou ter que dar um fim nelas, aproveita, se inscreve aqui no canal, assina o canal para poder receber os próximos vídeos e a gente se vê neles. A salada de fruta, que não é fruta, a salada de frutas falsas ou de frutas acessórias, tá facinho de comer. Agora, a salada de frutos é só para vídeo mesmo, viu? Isso aqui eu vou ter que, sei lá, acho que eu vou tirar a abobrinha, a abóbora cabotiá, aliás, e vou refogar ela no azeite. Aí sim vai ficar uma salada de frutas boa isso aqui.